é a luz do mundo. E nós vamos falar a respeito da luz do mundo. E eu lembro de uma música do Thales Roberto que diz: através de mim, clareia. Então, para você começar a compreender que não há uma outra forma, é através de você que Deus quer clarear. Só que nós temos que entender, porque foi muito feito isso, eu quero que você compreenda, e não estou aqui de nenhuma forma descredibilizando, nem tirando a alegria. O celular foi uma invenção muito poderosa para o nosso tempo. Mas eu me lembro que o pessoal dizia, até mesmo na música, e não criticando, porque gosto muito da música do Thales Roberto, mas ele dizia assim: pisca, pisca. E daí mandava o pessoal acender isso aqui, né? E daí todo mundo: através de mim, Jesus clareia. Só quero dizer para você, não é isso aqui. Não é essa luzinha. Não é esse brilho aqui. Não é uma luzinha que se acende no meio de uma escuridão. É um fogo que incendeia você e tudo que está ao teu redor. E o fogo não só traz luz, como traz purificação, tirando tudo aquilo que não vem do Senhor, para que no teu altar fique somente aquilo que vem do céu. Porque o fogo não é nós que acendemos na lanterninha do celular. O fogo é do Espírito e vem num coração preparado para receber isso. Então podemos cantar sim com a lanterna, e várias vezes nós fizemos esse momento. Em diversos momentos nós usamos isso aqui para falar sobre a luz. Mas eu quero trazer para você um nível acima, um caminhar a mais, ou uma profundidade maior. Hoje eu quero dizer para você, você vai mergulhar nas profundezas de Deus. Diga amém. E se prepare, aperte o cinto, que nós vamos andar aqui, e você vai dizer assim: pronto. Quem me escutar pela internet, né, pode dizer assim: pronto, é um herege. Mas quem conhece Sião vai dizer: meu Deus, olha o que eu não sabia, e nós vamos saber hoje. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Pode botar o próximo. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire. Alqueire era um cesto de medida, né, que media o alqueire. Mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. No velador. Velador está falando de um lugar onde é próprio para se colocar uma luz. Só que quando nós pensamos aqui no contexto, desprovido da cultura judaica e distante do tempo em que o texto foi escrito, você fica imaginando uma luzinha tipo a que eu mostrei aqui. E o velador, então você precisa entender que desde do tabernáculo, Deus mandou construir, fez o candelabro de ouro puro e batido, o pedestal, a haste, as taças, as flores, os botões, formavam com ele uma só peça. Então, quando nós falamos aqui do velador, nós estamos falando de um candelabro, e um candelabro é o símbolo de Yeshua, de Jesus, o nosso Cristo. O candelabro é a menorá que nós conhecemos. E quando a palavra está dizendo que vós sois a luz do mundo, ele está dizendo que você é essa lâmpada. E para quem não sabe o que era a lâmpada da época, aqui era em forma de taça, outras vezes em forma de amêndoa. Ela era tipo uma... o exemplo não é legal, mas talvez para você lembrar como é que era. Lembra nos filmezinhos antigos a lâmpada do Aladim, aquela coisinha meio redondinha assim? Era mais ou menos aquele formato, que era uma lâmpada da época. A lâmpada não era algo, ela era uma vasilha arredondadinha que ia óleo dentro. E nesse óleo se colocava uma espécie de um pavio, né? E que sugava e ficava incendiando o tempo todo. Não poderia faltar óleo na lâmpada. Você já ouviu isso em algum lugar? Porque quando faltava óleo na lâmpada, apagava a lâmpada. Mas a lâmpada que ele está dizendo, o castiçal, o candelabro, a menorá, era composta de 7 lâmpadas, não apenas de uma só. Então, porque a menorá não é símbolo seu. Você não é uma menorá, você pode simbolizar ela e dizer que é. Mas a menorá está falando de um conjunto de lâmpadas, no número de 7, que fala de plenitude do céu. O número 7 fala da plenitude do céu. Então, quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, e nós já vamos ver esse texto em João, ele está dizendo assim, eu sou a menorá, o modelo que desceu do céu. Essa que foi feita aqui em Êxodo 37, foi mandado por Deus, e Deus disse: faça tudo conforme eu te mostrei no monte. Exatamente dessa forma. Então era um castiçal de ouro, com 7 lâmpadas em cima, amêndoas ou taças.
Então, quando a Bíblia está dizendo aqui, Jesus especificamente, lá no capítulo 5 de Mateus, é registrado a sua fala e diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode pegar uma lâmpada e colocar debaixo de um cesto, mas no velador. Assim ilumina todos os que estão na casa. É claro que o aspecto profético dessa palavra, você pode entender que o velador está falando de um lugar onde se dispõe todas elas. Uma lâmpada, ela não pode ficar escondida apenas dentro de uma casa ou num lugar escondido. Ela precisa estar no velador, ela precisa estar conectada aonde ela foi criada, no modelo que vem do céu, diga amém. E o modelo que vem do céu é a menorá, onde tem 7, e esse que tem 7 braços. E esses 7 braços representam a igreja do Senhor Jesus. Vou te dizer uma coisa que pode chocar. Por muito tempo foi ensinado para nós que a cruz é o símbolo do cristianismo. Talvez do cristianismo romano, implantado por Constantino, que teve um sonho, onde ele viu uma cruz num escudo, e a partir daquele momento ele adotou a cruz como símbolo do cristianismo. Antes disso, não havia esse símbolo. Constantino aplicou isso. Só que algo interessante que você precisa entender: para Yeshua, para a sua igreja, para a palavra, para Moisés, o símbolo da igreja do Senhor Jesus é o candelabro, é a menorá. Acabei de explicar para vocês aqui. Então você, como luz, você é uma pecinha, você é uma das lâmpadas que coloca em cima. Pastor, mas como isso, pastor? O senhor agora vai dizer que a cruz não é o símbolo do cristianismo? Nós falamos, tem até aquele hino que a gente canta tradicionalmente: sim, eu amo a mensagem da cruz. Está dizendo que eu amo a mensagem, não a cruz. Você que não entendeu o hino. A mensagem da cruz tem validade para nós, porque ela fala de entrega, fala de morte, fala de maldição. Ele se fez maldito para que você não fosse, diga amém. A cruz então foi um lugar de morte, foi um lugar de maldição, foi o lugar onde o meu Senhor morreu, verteu seu sangue para que eu pudesse ser digno, para que eu pudesse ser aceito, não por as minhas habilidades, propriedades, ou sei lá, sabedoria, mas pelo que Ele fez, pela sua entrega. Ele tanto amou que Ele se entregou. Vi um pastor falando na internet essa semana, dizendo assim, e muito coerente o que ele falou, e ele dizia: quem matou Jesus? E daí ele disse assim, e daí as pessoas disseram: os romanos, os judeus, o povo. E daí ele disse: não, Deus matou Jesus. E eu vou um pouco mais profundo. Nem Deus matou. Jesus voluntariamente se deu por amor. Deus amou o mundo e deu Jesus. E Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. E falávamos aqui, não me lembro nem onde é que eu falava isso, mas sei que eu falei numa das pregações, que agora tem a igreja online, toda quarta-feira nós estamos pregando aí para uma igreja online, graças a Deus que o Senhor tem levantado. Tem a igreja aqui, física. Mas eu falando a respeito disso, que Jesus não entregou a sua vida na cruz, como muitos pensam. A crucificação foi a destruição da maldição, mas a crucificação foi algo feito por homens pendurando ele no madeiro. Jesus redimiu a terra que estava maldita em Adão, quando ele está no Getsemane orando e sendo prensado, e ele sua sangue. Nos filmes sempre mostra escorrendo um sanguezinho da testa assim, né? Mal e mal tu nem consegue ver, mas eu quero dizer para você que ele suou de pingar, molhou o cabelo, escorreu sangue de tanta pressão e pingou na terra, porque ele disse: ninguém tira minha vida, eu voluntariamente a dou. Se alguém matasse ele e vertesse o seu sangue, ele não estava entregando o seu sangue, mas ele voluntariamente entregou. E quando pingava o suor na terra, a terra foi redimida de toda maldição. Isso é profundo demais. Eu não sei nem se tu tem maturidade para receber tudo isso, mas estou entregando. Então está anulando a cruz? Jamais. A cruz teve um nível, mas antes de ele ser entregue e ser morto pelos homens, na substituição daquilo que era o lugar que nós merecíamos, mas não poderíamos nunca estar, ele foi o substituto daquilo que nós nunca poderíamos fazer. Meu Deus. Ele foi o substituto daquilo que nós nunca poderíamos fazer. Ele morreu em seu lugar, mas se ele não morresse, você não poderia ter ido por lá, porque a tua morte te levaria para o inferno, te levaria para a condenação, porque você é pecado desde o ventre. Em pecado você foi gerado, mas Yeshua veio aqui nesse lugar e viveu em santidade, para que ele pudesse levar os nossos pecados sobre si, mas antes redimir a terra com o seu suor. No Getsemane, prensa de óleo. Ele não só foi prensado como ser humano a ponto de ter toda a pressão
E aí, enquanto ele sofria, e até algumas pessoas pensam que Jesus estava pedindo para passar o cálice porque ele estava com medo da cruz. Não, ele não tinha medo da cruz. E comentei isso com o Manuel no Café com o Pastor. Se Paulo decidiu morrer decapitado, ele foi avisado por um profeta que ele morreria em Jerusalém. E a igreja chora e diga não vai, ele vou. E depois ele escreve: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Alguém pode ouvir depois, não, eu estou falando depois no sentido de contexto de explicação, não de ordem das cartas. Mas ele já sabia que ele seria entregue. Então ele escolheu a morte. Se Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, escolheu a morte e foi decapitado, você acha que Jesus teria medo da cruz? Se Estevão, sabendo que o seu discurso o levaria à morte, pregou e todo mundo odiou e apedrejou ele, e disseram que o seu rosto era como um rosto de anjo, e na hora que estava sendo apedrejado ele disse: não impute sobre eles esse pecado, Senhor. Aí o céu se abre, eis que vejo os céus abertos. Isso está lá registrado no capítulo 7 de Atos. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra do Pai. Jesus se levanta para receber Estevão. E se ele não teve medo de morrer apedrejado e ainda libera perdão para quem o apedrejava, você acha que Cristo tinha medo da cruz? O que fez ele suar sangue não era o medo da cruz, era entender que se ele não fosse prensado a ponto de sangrar e redimir a terra com o seu sangue ali no Getsemane, ninguém poderia fazer isso. E se ele não o fizesse, na sua aflição, ele pedindo ao Pai que mudasse o plano, se tivesse uma segunda forma, uma outra maneira, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua, mostrando mais uma vez que ele não estava aqui para fazer a vontade dele, mas a do Pai, sendo modelo para nós de que você não está nessa terra para fazer a tua vontade, mas a do Pai. Quando a igreja acordar e saber que não está aqui para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai, nós vamos ser moídos. Só que quando for moído vai ser sangue, mas também vai ser unção. O detalhe é que as pessoas pensam que é só sangue. Satanás viu o sangue e não entendeu que estava sendo remissão, porque ele achou que vai morrer aqui. Vai morrer aqui, vai se entregar aqui, e eu estou destruindo com ele, porque a pressão do que ele vai receber ele não vai aguentar. Mal sabia ele que o Senhor Jesus voluntariamente estava sendo moído, se deixando moer, se entregando, para que aquelas gotas de sangue ali fossem como sementes para redimir toda a terra. E junto com o sangue veio também sobre ele a unção. Cada vez que você for prensado em determinado momento, não reclame do deserto que você passar, não reclame das coisas que você está enfrentando, simplesmente entenda que você pode estar sendo moído, pode estar até sangrando, querido, mas uma coisa eu vou te dizer, vai vir unção. Porque sem prensa não é unção, não há unção. Às vezes nós estamos muito ensimesmados e começamos a achar que nós somos alguma coisa e que podemos fazer alguma coisa. Daí é preciso que o Senhor nos leve para alguns estreitamentos, porque a porta é estreita e se você não tiver moidinho, não vai passar por ela. Então você precisa estar prensado para poder entrar nos lugares que Deus tem. E quando você conseguir entrar nesse lugar, você vai entender que a glória é muito maior. Aprenda uma coisa que aprendi recente, quero estudar muito mais sobre isso, mas achei tremenda a palavra que eu vi de um apóstolo que já conversamos. Não posso chamá-lo de amigo ainda, mas já estamos firmando uma amizade. Mas ele disse a seguinte frase, acho que foi ontem que ele postou, dizendo que a terra, meu Deus, a terra é apenas o dízimo de Deus para a humanidade. Deixa eu te explicar. Essa vida que tu tem aqui é 10% do que Deus está te entregando. Os 90% está para a eternidade, que você precisa conhecer ainda em vida. Acho que tu não entendeu. Essa terra é apenas 10%. Tem gente se contentando achando que esse mundo tem tudo para oferecer. É apenas o dízimo que Deus está preparando para você. Então não comece a achar que tem muita coisa para ti aqui. E se tu perder tudo nesse mundo, tu só perdeu 10%, querido. Aprende isso. Tem 90% guardado para você. Eu vou te repetir isso aí. Se tu achar que perdeu tudo nessa terra, não se desespere. Foi só 10%. Tem 90% guardado para você. Aplauda o Senhor se você entendeu. Pastor, mas o discurso aqui é para perder? Não, o discurso é para ganhar. Só que você não vai entender que tudo isso que eu estou falando tem que ter óleo. Se não tiver unção, a lâmpada não acende. Então, para que a lâmpada acenda e para que você seja a luz do mundo, é muito fácil dizer, eu sou a luz do mundo e acender a lanterninha do celular. Mas eu quero saber aqui dentro, como é que está a unção? Porque se não tiver óleo, não queima. Se não tiver óleo, não incendeia. E se não incendiar, não clareia. Não purifica e não clareia. Então, através de mim, Jesus clareia. Você está dizendo, através de mim, Senhor, pode queimar. E deixa o teu fogo vir. Que as pessoas possam ver Cristo em mim. A tua glória através de mim. Isso é muito poderoso. E nós precisamos entender então que você é a luz do mundo. Você não é a lanterninha de Jesus, não. Você
é aquela vasilha que precisa estar cheia de óleo e que não pode ser largada em qualquer lugar. Não fica jogado pela casa e nem se esconde debaixo de um cesto. Ele tem que ir para o velador, no castiçal, a igreja do Senhor Jesus. Como assim castiçal, a igreja do Senhor Jesus? Vamos dar um pulo lá para Apocalipse, para que você consiga compreender. Apocalipse 1, 12 e 13. Aqui João, quando tem a visão do Cristo glorificado, ele diz assim: e virei-me para ver a voz de quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Acabamos de ver que o castiçal era para fazer o modelo do céu. E como é que era? De ouro, uma peça só. Foi revelado para Moisés antes mesmo de Apocalipse existir. Existia na escrita para o homem, porque já existia, porque o próprio Cordeiro foi morto na fundação do mundo. Então eu quero dizer para você, no tempo antes dele chegar, já estava revelado para Moisés como era. E aí João vê exatamente aquilo que Moisés viu, só que Moisés viu um castiçal, João vê 7. E agora você começa a entender. Vamos colocar o 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Quem é esse? Yeshua. É ele mesmo. Olha o que diz lá no 20, no mesmo capítulo, Apocalipse 1:20. O mistério das 7 estrelas que viste da minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Para você não dizer que eu sou doido e para dizer que eu estou inventando alguma coisa, os 7 castiçais são as 7 igreja. O modelo da igreja nunca foi a cruz, sempre foi o castiçal. Sabe por quê? Porque na cruz não tem óleo. Óleo teve no Getsemane. Na cruz teve maldição, aonde foi arrancado de você, colocado em Cristo, e ele venceu. Amém? A Bíblia diz: porque maldito todo aquele que for pendurado na madeira. Então Deus não tem modelo de maldição para você, tem modelo de unção. O modelo perfeito do céu é a unção que derrama sobre você, e não uma cruz que te leva para a morte. Tomar a cruz é uma mensagem de entrega. Todo dia você deve morrer e deixar-se ser prensado para que a unção venha. Porque enquanto você estiver negando a si mesmo, que é o convite de Jesus em Lucas 9, para que você seja um discípulo, você está deixando que a unção venha. Cada vez que você nega alguma coisa a si mesmo, você está deixando que a unção seja produzida. Logo a sua lâmpada continua cheia. Não tem outra forma. Encher a lâmpada não é o pastor botando a mão na tua cabeça, não é você vindo no culto, não é você lendo a Bíblia. Claro que isso ajuda muito, mas a Bíblia tem uma outra função. A unção vem quando você nega a si mesmo. Nega a tua vontade. Num dia chuvoso como hoje, que está previsto chover 90 milímetros aí, você está aqui. Olha que em algum momento, se houve essa visitação, não se culpe, é natural do ser humano. Você olhar para fora, ver aquela chuva e dizer assim: ai, que bom ficar aqui e dormir. Sabe? Você pode achar que tem gente concordando, né? Quase dando glória, mas você está aqui. Saiba disso, tem unção para você, porque você negou a si mesmo. Aplauda o Senhor. Ah, pastor, não seja simplista. Não é uma chuvinha, não, queridos. Porque se você ficasse em casa, você ia perder essa palavra, como muitos que não vieram estão perdendo. Agora você que veio aqui está recebendo o Senhor, e vai ser edificado muito, e vai receber a unção. Então, não despreze as pequenas coisas, os pequenos começos, as coisas que Deus faz. Um simples culto não é um simples culto. Se você vem aqui disposto a ser moído, sempre vai ter unção. E quando tem óleo, tem fogo. E se tem fogo, tem glória. E se tem glória, clareia. E o mundo vai ver em você, sabe quem? Yeshua. Não se trata mais de você. Então sempre foi esse o convite de Jesus. Ser a luz do mundo. Olha o que ele diz lá em João 8, 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele está dizendo: eu sou a luz do mundo. Então ele era o modelo, ele era a menorá, ele era o castiçal, ele era a luz. Só que ele era o completo. Ele era o completo. Você é apenas uma lâmpada no castiçal, porque o castiçal é Cristo. E a igreja só é a igreja se está em Cristo. Porque se não está em Cristo, é apenas reunião de pessoas. Todo aquele que não está na menorá, que não faz parte das lâmpadas que compõem Yeshua, não está nele.
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, isso que tudo fez novo. Sabe por que tudo se fez novo? E as coisas passaram? Porque veio o fogo, purificou você e colocou você agora, não debaixo do alqueire, mas no velador. E assim você ilumina toda a casa, porque você está no velador. Quem é o velador? A menorá, Cristo. Você está nele e agora você pode iluminar. Porque enquanto você não estiver nele, firmado nele, cheio do óleo que provém dele, a vida dele, você sempre vai ser uma luzinha tentando clarear num lugar escuro, mas sozinho, porque não existe nada que flua de você mesmo. Todos precisam estar conectados na menorá. Mas o interessante é que tem mais cenas aqui. Vamos dar um pulinho lá para Zacarias. Zacarias capítulo 4, verso 2. E disse-me, um anjo falando com Zacarias numa visão: que vês? E eu disse: olho e eis que vejo um castiçal todo de ouro. Castiçal, candelabro e menorá é a mesma coisa. Todo de ouro. Peraí. Como é que era aquele lá de Êxodo 37? Todo de ouro. Como é que era aquele lá de Apocalipse? Todo de ouro. Você está vendo a conexão aqui? Então, um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo com as suas 7 lâmpadas. 7 lâmpadas. E 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. Olha só que coisa interessante. Então, a imagem da menorá de Zacarias é muito interessante, porque a menorá está embaixo, em cima tem uma vasilha, e tem 2 oliveiras, uma em cada lado, que sai canudo da oliveira, vem no recipiente, do recipiente sai canudos e alimenta toda a lâmpada. Então esse modelo, que estava da imagem que veio do céu dada a Moisés, mostra um candelabro com 7 braços, o qual o central é o próprio Cristo, e os outros 6 falam do número do homem, são aqueles que estão conectados na oliveira, são aqueles que estão enxertados na videira, conectados na videira, enxertados na oliveira. Tem vários símbolos da igreja que estão na menorá. Então quando você vê uma menorá por aí, não deixe que ninguém diga que estão judaizando. Estão judaizando a igreja. A notícia é que a igreja foi judaizada há mais de 2000 anos, porque o judeu que viveu em Israel, morreu numa cruz, ressuscitou e passou a habitar dentro de você. Você tem um judeu habitando dentro de você. E não tem o que fazer. Não, mas ele não é judeu. Quem disse? Ele vai vir reinar em Israel como judeu. O rei, a raiz de Davi. Davi era o que mesmo? Rei do que lugar? Israel. Da tribo de Judá. Quem é Jesus, mesmo leão de Judá? Será que ele é judeu? Não, ele é leão de Judá, mas não é judeu. Tem gente que ainda teima e fala isso. Então tem um judeu habitando no seu interior. Olha só, está vendo o castiçal ali no centro? Essa foi a visão. 2 oliveiras que davam óleo numa vasilha, e da vasilha saía um tubo para cada canequinha que está no castiçal, e sempre alimentado. E aí o profeta diz, depois pergunta: mas o que são as oliveiras? A partir do 12, Zacarias 4:12. Conseguiram ver a figura? Grava na tua imagem, na tua mente a imagem. E respondendo-lhe outra vez disse: que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto dos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? E ele me falou dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Aí você vai ter 2 questões escatológicas falando do ungido, como são aqueles que virão, os 2 que anunciarão na grande tribulação. Mas a questão escatológica não era isso. Eu pedia hoje ao Senhor que me trouxesse um entendimento sobre isso. E lembrei de alguma coisa. Pesquisei, fui fazer umas leituras, porque veio no meu espírito, e para a gente não ser herege, a gente vai estudar, né? A gente tem bastante livro, não é para enfeite distante, é para estudar. E daí descobri que pode ser. Uma das vertentes de interpretação está assim: as 2 oliveiras falam de 2 unções. 2 unções dispensadas sobre o homem, falando de 2 povos: o povo da antiga aliança, Israel, e o povo da nova aliança, igreja. Também fala de 2 alianças que nós chamamos de Antigo Testamento e Novo Testamento. Ou seja, aquilo que alimenta a unção está na totalidade da palavra de Deus. Essas são as testemunhas que nunca deixa faltar o óleo, porque as palavras que estão aqui são espírito e vida. Então você pode estar na igreja, está entendendo a tua posição?
Você é a lâmpada que está no castiçal em Cristo. Esse Cristo tem as suas testemunhas. E a palavra, achei vários versículos falando que a palavra é o testemunho. Então as duas testemunhas é a completude da palavra, que, se não me engano, em 1 Timóteo 3,16 vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus, apta para ensinar, redarguir, instruir em justiça, a fim de que toda a Escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 17. Para que o homem de Deus seja perfeito. Esse dia alguém brigou comigo dizendo que não tem como ser perfeito na Bíblia. Não existe perfeição na Bíblia. Estavam me distratando na internet dizendo que não existe perfeição. Pois é, esse mais meia dúzia de versículos. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a palavra são as duas testemunhas que traz o óleo, que abastece o castiçal, que é a igreja que está em Yeshua, aonde nunca falta unção. Aqueles que decidiram ser discípulos e estão negando a si mesmo todo dia, para que o óleo verta pela sua negação de si mesmo, para que Cristo possa enchê-lo, e pela palavra que nunca falte o nutriente necessário. O óleo, em todo tempo seja um alvo às tuas vestes, e não falte óleo sobre a tua cabeça. Então você está entendendo qual é o contexto da igreja aqui, queridos? Em todo tempo sejam alvo as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então, queridos, é essa a dinâmica daquilo que nós queremos viver. Quantos querem a unção de Deus aqui? Eu vou perguntar de novo, porque acho que não entendeu a pergunta. Deixa eu perguntar de uma outra forma. Quantos querem ser moídos pelo Senhor? Calma antes de levantar a mão. Calma antes de levantar a mão. A palavra é a mesma, eu só mudei a forma. Quantos querem ser? Não levante ainda empolgadinho, porque é difícil. Eu bem sei. Quantos querem ser moídos pelo Senhor? Pensa, respira fundo. Mas pode saber, sem prensa não tem unção. Agora, quantos querem unção? A unção é tão bonita, né? É tão bonito aquele óleo dourado correndo na cabeça. Mas vai ver o preço. Não, o preço já foi pago na cruz. O preço da tua redenção foi pago na cruz. E agora você está pagando o quê? Jesus entregou sua vida por você, e você está dando o quê para Ele? Conversa fiada? Ou a tua vida? Então, se você vai entregar sua vida para Ele, lembre-se que começa pelo Getsemane. Deixe Ele moer. Quem quiser ver após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz. Morra todo dia e siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Queridos, quando eu descobri que é só 10%, eu estava bem feliz com tudo que estava tendo aqui. A glória está ficando cada vez mais gloriosa. Querido, pensa, 10% aqui, toda a tua vida, 10% tem 90% para vir ainda aí. Por isso que o Senhor diz assim, não põe a tua cabeça aqui nas coisas terrenas. Se você ressuscitou com Cristo, pense nas coisas que são do alto, e não, onde Cristo está, e não das coisas da terra. Colossenses capítulo 3, verso 1. Nós somos pensando demais no que é da terra. E eu quero dizer, quando você pensar nas coisas que são do alto, você vai descobrir que as coisas da terra perdem a importância, e você vai poder desfrutá-las dela ao máximo. Como assim? Porque aquilo que não tem importância para você nunca vai ser Senhor da tua vida. Então Deus te dá em abundância. Quando tua mente está no céu, a terra te pertence. Eu vou repetir. Quando a tua mente está no céu, a terra te pertence. Agora, se tua mente está na terra, você nunca vai conseguir chegar nas riquezas celestiais. Então coloque sua mente no Senhor, e as coisas da terra vão pertencer, porque Ele disse que deu a terra aos filhos dos homens. É esse o tempo que nós precisamos discernir. Mas eu já estou quase terminando. Só quero ler mais algumas coisas com você. Olha só que interessante você olhar esse texto. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Jessé era o pai de Davi. E das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Só para um pouquinho aí, no Isaías 11:2. E deixa eu ler para você Lucas. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Olha o que diz Lucas 4:18. Jesus falando a respeito de si. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Essa é a palavra de Lucas 4:18. E aqui Isaías 11 está dizendo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E aí nós temos a menorá de novo. A central é Cristo, o Espírito do Senhor. E aí
o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho, de fortaleza, o espírito de conhecimento e temor do Senhor. 6. Quando você está em Cristo, pertencente a menorá, que é a igreja, recai sobre você na unção que vem sobre sua cabeça esses 6 aspectos que identificam com o ser humano. O 6 fala do número do homem na Bíblia. Inclusive o número 666, que todo mundo fica meio assustado com ele, diz é um número de homem. É a perfeição do que é terreno humano. 666. Então, se você continuar percebendo aqui, os 6 aspectos estão sobre todo aquele que pertence à igreja, aquele que está em Cristo. Por que que tem que ser a cruz o símbolo da igreja? Porque se o símbolo da igreja for a cruz, você nunca vai receber isso tudo que está prometido na menorá. Se a cruz é o símbolo que simboliza, símbolo que simboliza é redundante, né? Se a cruz é o símbolo que fala do cristianismo em nós, olha o que nós estamos perdendo. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Meu Deus, olha o que a gente vê na igreja, o que as pessoas menos têm hoje, sabedoria. Tiago diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá e não será medido. As pessoas não pedem porque não sabem como receber. A sabedoria não vai te visitar no teu quarto sozinho. Lá tu vai ter intimidade com Cristo. A sabedoria, ela está naquilo que Cristo estabeleceu. Estabeleceria a minha igreja, aqueles que estão em mim, e as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Sabe por que que as portas do inferno não prevalecem contra você? Porque você está em Yeshua, e quem está em Yeshua tem sabedoria, tem entendimento. Sabe o que é entendimento? Ele é a palavra e tem entendimento do que está sendo lido. Não basta ter conhecimento se não tem entendimento. O irmão Walter sempre fala isso quando converso com ele. Ele fala muito sobre o entendimento. O entendimento. Que as pessoas têm conhecimento, mas não têm entendimento. Entendimento não precisa conhecer toda a Bíblia, não. Mas do pouco que você conhece, você tem que ter um entendimento daquilo que você está sendo revelado. Tem gente que quer conhecer toda a Bíblia, mas não entende nada. Não estou dizendo com isso que você não deve almejar conhecer toda ela e estudar. Mas tudo que você estudar precisa vir também o entendimento. Conselho, o conselho do Senhor, não querer ser conselheiro dos outros. Busque o conselho no Senhor, nas tuas ações, nas suas necessidades. Queira sempre consultar ao Senhor. O interessante é que todos os dias eu recebo aqui dezenas de pessoas pedindo conselho para mim, que eu nunca vi, só porque viram o meu rosto na internet. Mas eu pergunto, será que elas estão dobrando o joelho e pedindo para o Espírito Santo? Ou é mais fácil pedir para o pastor? E vários empresários me ligando aqui. Pastor, ora para mim. Libera uma bênção sobre a minha empresa. Libera uma bênção sobre isso. Me abençoa, me abençoa. Eu não posso me negar de abençoar pessoas. Mas eu posso abençoar uma empresa de pessoas que eu nem sequer conheço? Como foi constituído isso? Eu sou um sacerdote do Senhor. Como que eu vou liberar uma bênção sobre a vida de quem eu não conheço? Sendo que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que eu posso te dar que tu já não tenha? Eu não posso te dar nada, queridos. Então eu quero mudar a tua mentalidade, porque falar sobre o reino não é apenas os trâmites legais para que você entre nele. É como você vive um comportamento de quem reina. Porque o reino não é algo que está por vir, é algo que acontece agora. Você reina hoje em Cristo. Não é algo que está por vir. Tem gente almejando entrar no reino vindouro e tentando somar para que lá no crédito, tu pode entrar, vem reinar. Você foi chamado a reinar hoje. Vou repetir, você foi chamado a reinar hoje. E como você reina hoje? Sendo como Cristo. O céu não é um lugar para onde você vai, é uma dimensão onde você está. Você é convidado a estar no céu hoje, diga amém. Pastor, eu vou ter que morrer? Não. Eu estou falando do céu, aonde estão as bênçãos do Senhor, aonde você já está sentado com Ele. Entre nessa dimensão e comece a entender. Pastor, mas eu não me sinto assim. Eu não consigo me auto-abençoar. Mas ninguém vai te auto-abençoar. A bênção já está em você, não por você, mas por Yeshua. Ele que liberou sobre você. Eu, como sacerdote, eu me lembro que conversava com alguém, e acho que preguei isso também em algumas das pregações da semana. E eu disse, o sacerdote, eu fiz um seminário uma vez que eu falei sobre isso. O sacerdote é aquele que sopra as brasas. E não aquele que coloca um fogo estranho dentro de você.
Porque se eu tentar acender fogo em você, vai ser fogo estranho. Vai consumir você e eu. Nós dois vamos morrer. Porque o único fogo que é legítimo é aquele que vem do céu. No tabernáculo, o fogo que acendeu o altar do holocausto e nunca mais se apagou, foi uma chama que Deus mandou. E todo dia recolhiam dali, colocavam no incensário, toda a chama de lá. E eles guardavam num determinado lugar, sempre aceso. Por isso que a chama deverá ficar acesa no altar todos os dias. E havia vigilância dos levitas para não deixar a chama apagar. Você tem vigiado para que a chama que o Senhor acendeu em você não se apague? Você está mantendo com a lenha todos os dias? Ou você está esperando que o pastor venha com a caixa de lenha ou o saco nas costas e assim, irmão, vem aqui acender o fogo. Toma a lenha. Não, é você que coloca. O que eu posso fazer é naquele que já está. Jesus dizendo a respeito de si mesmo, que ele não esmagaria o caniço quebrado, nem apagaria o pavio que fumegava. Sabe o que é fumegar? Já viu quando assopra a vela no aniversário de criança e fica aquela chamazinha? Sabe como é que tu apaga o pavio que fumega? Acabou. Se há um pavio fumegando, em algum lugar, sabe como é que tu faz para acender de novo? Puf, acontece de novo. O caniço quebrado, para quem não sabe o que significa, é quando você passa pelo trigo, por exemplo, que era na época, você passar com o carro por cima, eles nunca fazem o mesmo carreiro, porque quando tu passa ele quebra uma vez. E depois de alguns dias, algumas semanas, isso eu fui pesquisar aqui em Giruá com agricultores que faziam isso. Depois de algumas semanas, por isso que eles vão passar no mesmo lugar, o trigo levanta de novo, porque ele só quebrou e ele levanta de novo. Agora, se tu passar 2 vezes no mesmo lugar, vai esmagar o caulezinho e ele nunca mais vai levantar. Se tu quebrar um caniço do trigo, esse aqui é seco, não dá para dar o exemplo, mas se você quebrar dele enquanto é verde e deixar, ele vai levantar de novo. Agora, se você pegar e fizer assim, torcer, então quando esmagar ele não tem como levantar mais. Então preste atenção, se Deus permitir quebrar você ainda vai levantar. Se deixe quebrar em alguns momentos. Agora, não tente esmagar quem está quebrado. O problema é que às vezes Deus está quebrando alguém e o irmão chega para querer torcer, quer ajudar Deus a disciplinar. Querido, preste atenção, quem está debaixo da mão de Deus não precisa de ajuda para disciplina, Ele sabe disciplinar porque Ele é Pai. Então não tente ajudar Deus. Sabe de uma coisa? Profeta não é aquele que vê o defeito da pessoa e eis que te digo, tu vai morrer, tu vai não sei o que lá, tu vai pagar pelo que tu fez. O profeta é aquele que consegue enxergar tesouros em vasos de barro. Mesmo que ninguém está vendo nada, só está vendo barro. Lá dentro você olha assim, não, tem tesouro aí. E daí você precisa de um sacerdote de verdade, aquele que vai soprar a brasa. Mesmo que está tudo apagando lá, tu vai dizer assim, meu Deus, eu achei que estava morrendo. Não, Deus tem um sacerdote para você, só para fazer assim, ó. E você vai incendiar de novo. É por isso que Ele me colocou aqui. É por isso que Ele colocou o sacerdote nos lugares. Então quando você vier aqui, venha se entregar para o Senhor como aquele sacrifício que quer ser queimado. E a minha contribuição não é fazer nada por você que você já não tenha, que Deus já não tenha feito. É simplesmente olhar a fagulha que Deus colocou aí dentro e dizer, é bonito cantar, né? Deixa queimar, deixa queimar. Mas poucos querem ser soprados. Você crê que tem fogo nesse lugar? Eu creio. Eu tenho vivido isso. Eu me lembro que em determinado lugar, uma determinada vez, e lembrava hoje à tarde isso no meu ministério, que o Senhor me presenteou num encontro com Deus, com um dom, alguma coisa, um sinal. Não era um dom, era um sinal. Que quando eu orava pelas pessoas, eu botava a óleo na minha mão incendiava. E eu encostava nas pessoas, e as pessoas ficavam queimando também. Só que eu vinha de um tempo bem doutrinário, de uma igreja tradicional. E aí começou a surgir uma conversa no meio do povo e no meio da cidade, e começou a vir pessoas que me perguntavam se eu era o pastor do fogo, das mãos de fogo. E não foi um nem dois que veio falar comigo perguntando se eu era o pastor das mãos de fogo. E aquilo me incomodou tanto, que um dia eu cheguei, me arrependo de ter feito isso pela ignorância,
porque não entendendo o que Deus estava fazendo, um dia eu cheguei no quarto e disse: Deus, se é para continuar, o pessoal querendo me chamar de pastor de mão de fogo, não quero mais, pode tirar. Foi que nem jogar água na brasa, nunca mais. E eu voltei daquele encontro com Deus, e eu achei que Deus disseram: não, é a mirra que faz isso, é não sei o que faz isso. Irmãos, eu voltei de lá, porque a gente vem de uma escola meio tomética, né? De Tomé, assim, meio de duvidar das coisas, por causa de uma igreja tradicional. Eu experimentei tudo que é óleo na mão, era só botar óleo na mão e incendiava minha mão. Botei óleo com mirra, botei óleo sem mirra, óleo com tudo que é tipo de coisa, botei até óleo de soja. Eu só botava óleo na mão e incendiava. Ai, pastor, o que isso ajuda? Não ajuda nada. Só que era um sinal de alguma coisa que Deus estava fazendo. Só que na ignorância, quando você pede, eu não me lembro de ter pedido para o Senhor para acender de novo. Mas eu quero dizer para você, hoje eu não me incomodaria. Mão de fogo não, eu quero ser conhecido como o pastor do fogo. Não só as mãos, mas do alto da cabeça até a ponta dos pés. O fogo não basta estar nas mãos, ela tem que estar me incendiando. Eu quero ser aquela menorá acesa, esperando a volta de Yeshua, que está sempre balançando, para que o fogo nunca se apague.